Olá, pessoal! Sejam todas muito bem-vindas ao nosso segundo encontro, onde a gente vai partilhar, né, a nossa experiência na primeira semana aí com a leitura do livro Arte da Escuta. Chegando aqui mais pessoas. Eu estou bem animada para essa nossa segunda semana. Bem-vinda, Márcia, Maria Inês, Marjorie, Brígida, Anariel, Eliette, Alzeide. Antes da gente começar, já que a nossa semana fala sobre escutar, né, o mundo à nossa volta, eu gostaria de compartilhar uma música ao qual meu coração assim vibra muito sempre que eu escuto ela, que eu me sintonizo com ela. Eu gostaria de compartilhar ela com vocês e eu vou compartilhar a letra dela aqui na tela para quem quiser sussurrar, murmurar, enfim, ou cantar, abrir a voz. Eu não sei como compartilhar o vídeo no YouTube, então eu vou compartilhar aqui pelo celular. Acredito que vocês vão ouvir, tá? Só primeiro compartilhar aqui a tela. Algumas pessoas, de repente, já possam conhecer. Deixa eu acessar aqui. Está dando para ouvir? Tá? Dá um joinha aí, está ouvindo? Cedo me acordo a oração. É o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer e me escrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação, se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim.
possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Jamais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais amor em mim. E aí, linda, né? Essa música sempre me toca bem alto, bem forte. Então, queria muito compartilhar com vocês. Bom, para a gente começar, eu sei que algumas pessoas aí não receberam ainda o livro. Acho que a Márcia, Lindomar, Eliette, né? E aí eu gostaria de saber de vocês como é que está sendo a experiência, quem já começou a leitura. Eu sei que a Marjorie já recebeu, a Maria Inês. Eu não recebi ainda. Eliette não recebeu ainda, né? Não. Marjorie, você que já começou a fazer a leitura, como é que está sendo para você? Tá sendo boa noite para vocês. Tá sendo assim leve, sabe? Uma leitura gostosa, assim, bem na prática mesmo, que você vai lendo e vai vivendo assim o que você está lendo, né? Muito legal, porque é uma coisa que eu já gosto, assim, de apreciar mesmo a natureza, os detalhes. Então, para mim está sendo muito legal, assim. Estou gostando bastante. Uma leitura bem, bem suave, né? E a Maria Inês. Realmente é um livro. Boa noite a todos, primeiro, né? É uma alegria estar aqui, Lana. Um livro gostoso de ler mesmo, é uma leitura que parece que a gente pensando e falando, porque quantas vezes a gente se observa e observa as coisas, mas a gente, pelo menos, eu não lembro de ter nomeado como essa autora nomeia. Ela vai falando com uma simplicidade, com um jeito gostoso, a gente vai se envolvendo no olhar dela, e aí a gente vai lembrando das coisas que a gente também vê na gente, vê em volta da gente. Como é gostoso a leitura. É uma leitura assim, que traz assim, uma certa alegria. É um misto de criança, de adulto, lendo o mundo. É muito gostoso a leitura do livro. E este ser um canal, né, um canal de escuta a tudo que nos acontece, até na nossa fala, eu estou falando, ao mesmo tempo estou me escutando. Né? Quanto que a gente aprende com isso.
Uhum. Então, eu estou assim admirada com a simplicidade e, ao mesmo tempo, com a riqueza do pensamento dela, da forma dela ver, né, a arte da escuta, dela sentir a arte da escuta. Esse é meu, eu estou só começando a ler agora, né? Só fiz realmente o dever, que é a introdução e a primeira parte. Eu estou encantada com o que eu já vi e ouvi, né? Muito bom, muito bom. Sim. Então, eu acredito que como ela é uma escritora, né, que ela tem mais, eu acho que são 40 livros escritos, né? Inclusive tem até um livro que eu fiquei muito curiosa, provavelmente será o meu próximo livro, que ele é direcionado para as pessoas maduras, né? Então, para quem está entrando nessa fase aí depois dos 40, se encaixa assim perfeito, né? Então, ela é como se ela dentro da estrutura do livro dela, né, realmente ela não só escreve, ela procura trazer práticas para que você consiga ter essa leitura tranquila, né, e ao longo do processo você também consiga se permitir, né, seguir ali algumas instruções. Ela sempre está convidando, né, convidando a gente para fazer alguma atividade que faça sentido, né? Eu sei que algumas práticas sugeridas no livro, cada um vai adaptar à sua maneira, né? Não tem como a gente fazer exatamente, até porque é, a região onde ela está, que me parece ser nas montanhas, né? Então, é uma cultura diferente, um clima diferente, então cada um vai procurar fazer essas adaptações, né, para que tenha uma experiência que faça sentido, né? Eu acho que só a Marjorie e a Maria, né, que recebeu o livro. Olane, eu Sim. acabei de receber uma mensagem aqui que o livro chegou, Ai, só que na casa do genro, porque eu fiquei com tanto medo dele chegar e eu não estar em casa, que ah, eu pedi para chegar lá e chegou agora, né? aham. Então, mas que bom, né? Que ele chegou, Que já está bom, lá. Ele que bom. abriu a caixinha Bom, da Amazon eu e acho estava que lá. foi a Lindomar que me escreveu hoje, né, perguntando se poderia participar, mesmo não tendo ainda adentrado na leitura. Eu falei, não, nossa, é super tranquilo, porque não é um livro, assim, muito pesado de ler, ele é um livro leve. Logo você vai se encantando com o aspecto, o formato que ela escreve, e aí, quando você menos percebe, você já está no próximo capítulo. Então, tem até que ir freando um pouco essa leitura para não gastar tudo de uma única vez, né? Então, eu também, sempre que eu me deparo com as frases, né, que vêm nas páginas, elas são curtas, muitas delas, né, e com uma certa profundidade. Então, também as frases, elas são bem importantes que a gente possa escrever, de repente escrever algo que a gente consegue conectar com a nossa realidade, enfim. Eu vou fazer alguns comentários, né? E compartilhar também, ir compartilhando com vocês aí como é que foi para mim os exercícios, e aí vocês também fiquem à vontade para falar sobre como que vocês fizeram, né? É, ela inicia falando sobre a gente se sintonizar com o nosso entorno, né? Com os pequenos detalhes que essa nossa rotina, o nosso costume, né? Faz com que a gente vá se acostumando, mesmo que algo nos traga incômodos, né? E aí ela cita sobre vários barulhos, né? Barulhos que a gente vai no nosso dia a dia ouvindo, mesmo que aquilo nos traga um desconforto, a gente vai se habituando, né? Então, o quanto isso
abre a nossa consciência não só para a questão do som em si, mas também para outras coisas, às vezes até mesmo assim a ficha acaba caindo em relação a comportamentos, coisas que muitas vezes não faz mais sentido, as quais não nos servem mais. Então, acaba trabalhando essa questão do desapego, né? Então, assim, os meus ouvidos, eles não se abriram só para os sons, né? Ela fala assim, por sermos criaturas de hábitos, né? Acabamos nos acostumando a coisas muito desagradáveis. Por exemplo, o despertador toca de forma estridente, querendo atenção. Um simples ajuste nas configurações para escolher um toque mais agradável resolveria a questão. Porém, dizemos a nós mesmos que nosso despertador barulhento não é nada demais e deixamos para lá. E assim nosso dia já começa com uma nota discordante. Então, quantas coisas a gente acaba, além dos barulhos, aprendendo a conviver com elas? O que mais, né? De repente, a gente pode começar a fazer uma lista, né? Quais são os nossos incômodos, né? E por que que eles nos incomodam, né? Eu fui fazendo uma retrospectiva com relação às fases da minha vida em relação ao despertador. Antigamente, quando eu estava no mundo corporativo, nossa, eu tinha, assim, vários despertadores. E aí eu colocava na soneca de 10 minutos. Ou seja, se eu tinha que acordar às 6 horas, parece que o melhor sono da noite era justamente entre 5 e 6 horas. Então eu colocava para as 5, aí a soneca 5:10, 5:20, 5... Eu me perdia nas sonecas e às vezes ainda acordava, levantava atrasada já direto para o chuveiro. E aí acabava pulando um ciclo que é tão importante do nosso despertar, que é você despertar, né, com tudo que a gente tem direito, que é você espreguiçar, que é você ir se situando, né, e não aquela coisa assim tão forçada, que você mete o pé da cama, você já entra embaixo do chuveiro, é como se você desse uma carga no seu organismo, você forçasse, né, na verdade, e aí você já começa o seu dia de uma forma desordenada, forçada, né? Pode falar, Márcia. O que acontece? Esse tema aí já me chama muita atenção do despertador, né? E às vezes o despertar, né? A importância, não despertar só para o acordar da manhã, né? Mas o despertar que acontece também na vida da gente, né? Nossa, me despertei para isso, não? Isso me chamou a atenção, né? Essa observação do despertador, olha para você ver que interessante. Eu acordo todo dia às 6 horas. Eu não precisaria nem colocar despertador. Eu coloco porque a gente fica insegura, né? Dele não tocar, se eu não colocar, eu não vou acordar. Mas eu faço aquela programação antes de dormir, até ansiosa, né? Porque tem que acordar, né? Então, eu acordo 5:45 todo dia, sem ser despertado. Então, assim, porque aí eu sou a primeira a acordar. Aí eu não quero incomodar o marido, que dorme mais tarde e que acorda mais tarde. E aí a filha lá no fundo do corredor, o que acontece? 6 horas o dela desperta. Então é uma sinfonia. Sim. Que era para ser, né? Que o meu eu só coloco por segurança. Eu acordo sempre antes dele. E eu não vou te negar, eu vou falar para você, é um sono confortante? Porque eu preciso de 6 a 7 horas de sono. Eu não preciso de mais. E eu não gosto de ficar na cama. A cama, para mim, só serve para 2 coisas. Dormir e a outra coisa. Então, assim, eu não gosto de morgar, né? Não tem esse termo?
ficar morgando na cama, né? Uhum. Eu acho que é perda de tempo. Então, o dia começou, eu sou aquela pessoa do dia, né? Então, eu acho que tem muito isso, né? Tem gente que adora a noite, às vezes para trabalhar, para criar. Eu já fico doida de saber o que vai acontecer amanhã. Se vai chover, se eu vou ter atividade física, né? Então, assim, é interessante isso, essa chamada aí, mesmo não estando com o livro, se ela partiu disso, Uhum. muito bom, eu vou gostar bastante. Obrigada, Lana. E aí tem essa frase, né, que fala assim: preste atenção aos padrões complexos da existência aos quais você não tem dado importância, né? Que é justamente isso. É, o quanto a gente vai acomodando as coisas, né? E aí a gente muitas vezes gera situações estressantes, justamente porque a gente está tão acomodado com aquilo, né? Olha só a palavra acomodar, né? Fazer caber na gente, na nossa rotina, determinadas situações. Então, logo de cara, isso já, assim, valeu o primeiro capítulo, porque muitas fichas caíram, né? Uma outra parte, tem uma outra frase que fala, escutar, não, escuta é receptividade. O quanto nós estamos abertos a receber do outro. O que normalmente acontece entre duas pessoas, né? Alguém, digamos que eu encontre a Márcia, vou usar a Márcia de exemplo. E aí a Márcia, ela tá com uma, sei lá, uma dificuldade e ela quer falar da dificuldade dela para mim. Só que a nossa necessidade, muitas vezes, é tão grande de ter essa escuta que é como se a Márcia sinalizasse para mim, né, de que enquanto ela precisa falar dela para mim, eu também posso ser escutada por ela. Então, às vezes, isso me gera uma ansiedade tão grande que eu mal escuto o que ela tem para falar e aí eu já começo a falar do meu problema. Isso é uma coisa que acontece assim de uma forma tão inconsciente entre as pessoas e aí as pessoas elas acabam não se escutando verdadeiramente, em essência. É como se você acabasse atropelando, né, aquilo que o outro traz e que merece, sim, ser escutado em essência. Então, o quão a gente está receptivo para acolher, né, o que o outro traz para a gente. Então, também essa frase para mim foi muito valiosa e me fez refletir, né, de que quando o outro chega para falar, eu preciso só ouvir, né? Eu não tenho que, no primeiro momento, de repente, opinar, trazer uma resolução, falar sobre o que eu penso. E, às vezes, a gente acaba imprimindo a nossa maneira de agir sem, ao menos, o outro nos pedir isso. Às vezes, o outro chega e ele nem quer que a gente, no primeiro momento, dê uma solução, mas apenas o ouvir, né? Esse ouvir com receptividade. Na página 43, né? Logo depois dessa frase, fala assim: sons suaves criam vidas leves. À medida que esses sons acalmam gentilmente nossa psique, vamos nos tornando mais amáveis. Em vez de reagir de forma abrupta, como os sons ásperos e incômodos parecem exigir, respondemos com ternura. Quando absorvemos um ambiente sonoro que fala ao coração, somos capazes de criar uma vida mais sincera. Ao amenizarmos o tom da vida, suavizamos nossa resposta ao mundo que nos cerca. Já não mais hostil ou dissonante, a vida fica mais leve. Então, o que esse trechinho me chamou a atenção?
a agitação do dia a dia, a gente vai também se tornando pessoas agitadas nos ambientes que são agitados. É como se você emulasse, né, espelhasse determinados comportamentos, determinadas situações, até mesmo dentro dos nossos relacionamentos. Ou seja, eu tenho a minha maneira de ser, eu fui educada de uma determinada maneira, mas ao passar, né, a conviver longos períodos com determinadas pessoas, né, ou com o meu parceiro, com uma amiga próxima, ou um familiar, enfim, eu vou também me moldando, né, a esses comportamentos. Então, assim também são os sons, né? Então, você que de repente reside em uma área que tem muito barulho, né? Ou seja, o seu comportamento ele também vai refletir, né? Quando você escolhe morar em um local, sei lá, de repente, uma área mais afastada do barulho, isso acaba refletindo também uma pessoa mais leve, uma pessoa mais sutil, né? Ana Ariel, você chegou, não dei boa noite. Faz um tempinho que a gente não se vê, né? Então, Lani, tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Não, a hora que eu fui entrar, travou o computador, tive que reiniciar e tudo mais. Eu falei, e só falando assim, né? Engraçado, eu já tinha lido, eu já tinha chegado o livro antes de você começar o estudo, eu já tinha lido, né? Esse Sim. é o primeiro capítulo, e eu não li de novo. É como se eu não tivesse lido esse tópico que você passou. Sim. Olha só, que engraçado, né? Engraçado. Então, o que a gente pode melhorar no nosso ambiente, né, para que esse ambiente se torne mais leve, né? Não só no aspecto do som. Então, vamos ver o que tem nessa frase da página 44. É uma linda sinfonia, o som que as teclas da máquina de escrever fazem no papel. Então, o que os sons, né, que a gente costuma ouvir, mesmo que mecânicos, né, às vezes traz para a gente, né? Na arte da escuta, a música é um aliado indispensável. Ao tomarmos consciência do longo alcance de seus efeitos, podemos programar nosso prazer auditivo. Atentos ao impacto do som, somos então capazes de escolher a música que altera nosso estado de espírito, né? E aí eu compartilhei com vocês, eu procurei os links dessas músicas, né? Eu acredito que é muito importante quando a gente reeduca, né, os nossos gostos de música. Então, eu acabei me centrando mais sobre os meus gostos, né, de música. Eu aprecio muito, justamente a música clássica, né, isso me tranquiliza mais, os sons da natureza. É tanto que nos meus atendimentos no consultório, para determinados pacientes, eu escolho algumas trilhas sonoras, aí eu deixo a tela do computador na versão full, coloco ali aquela música, aquele som de natureza, de cachoeira, de pássaros, ou música clássica mesmo, e vou trabalhando, né, o tema da sessão, com isso. Nossa, às vezes são sessões transformadoras, não só para o paciente, como para mim também. É muito importante. Deixa eu ver. Eu vou. O que mais que eu fiz? Outra frase
né, que eu também, na página 52, me transportou para um momento da vida lá na infância, né? Quantas vezes me deitei sob a chuva num telhado desconhecido, pensando em casa. Então, acabou me levando para uma viagem que eu fiz com a minha mãe, quando eu era criança, para a casa de uma prima. E aí, nós dormimos num quarto, né, de visita, e foi um dia, nossa, que foi uma chuva assim, que era trovões, raios, assim, sabe aquela chuva assustadora? Isso ficou na minha mente. E aí, eu sempre fui muito medrosa, né, para trovões, raios, enfim, essa frase me fez lembrar um momento que estava bem adormecido, né? Eu fiquei imaginando, quando a gente está fora da nossa casa, do nosso ambiente, né? O quanto isso acaba muitas vezes impactando. Eu vou compartilhar com vocês os cards da semana, e aí a gente vai falar um pouco sobre a experiência de cada um. Ok? Deixa eu abrir aqui. Eu não sei se vocês perceberam, mas eles são nomeados com o número da página. Aliás, primeiro, né, a gente vai falar sobre as folhas matinais. Quem aí já pratica as folhas matinais antes de conhecer a arte da escuta? Quem já leu O Caminho do Artista? Alguém já leu? Eu já li A Nariel. e já pratiquei há um tempo, não dias corridos, mas um tempo sim, e faz bastante tempo que eu não faço mais. Uhum, sim. Preciso retomar até. Então, essas páginas matinais é uma maneira que a gente acaba encontrando de, tipo assim, suavizar essa coisa de que para você escrever, você precisa ter regras, né? De que para escrever você precisa, sei lá, de uma série de critérios, que você precisa ter uma escrita perfeita, que você precisa ter uma letra bonita, que você precisa escrever ortograficamente correto, ou que você tem que ter uma linha de pensamento, de raciocínio que faça sentido. Não, as páginas matinais, elas vieram para desconstruir tudo que a gente acredita sobre escrever, né? Escrever livre mesmo. Então, para mim, elas só funcionam bem quando eu estabeleço a minha rotina, né? Assim como a Nariel falou que escreveu, quando ela praticou, foi algo assim, eventual, né? Em momentos que ela achava que era importante. Então, nesse período que eu estou agora, né? Eu não consegui colocar as folhas matinais diariamente, até porque eu estou num ambiente, vai fazer o quê? 10 dias. Acho que a gente veio para cá no feriado, acho que foi, não me lembro exatamente a data, nesse sábado agora, acho que já tem 8 dias. Então, vai fazer uns 10 dias. E aí eu saio totalmente da minha rotina. Então, às vezes eu não me sinto muito à vontade, sabe? De pular da cama e direto escrever. Então, não funcionou muito bem. Mas eu escrevo no decorrer do dia, né? Tem até falando no livro, conta lá no Caminho do Artista, né? Que tem a experiência de uma pessoa que ela está em viagem, e aí ela só consegue escrever à noite. Aliás, não é no Caminho do Artista, não, é no livro mesmo, na introdução. E aí ela faz esse paralelo de que quando você escolhe escrever no início do dia, sua cabeça está fresca. Então, é mais fácil você falar sobre
óbvio, alguns incômodos, né? Mas como você também, a nível inconsciente, você vai estar se projetando, né? Para como vai ser o seu dia. É como se você tivesse mais disposição para enfrentar o dia, né? Para seguir. E quando você deixa para escrever à noite, você vai estar, obviamente, mais cansado, de repente você possa estar frustrado por algo que não deu certo, ou seja, não vai ter tanto rendimento. Então, a hora certa mesmo, correta, é logo que você acorda, né? Alguém praticou as folhas matinais? Alguém quer comentar? Eu comecei a escrever, e eu gosto muito de escrever, é uma maneira natural que eu tenho, mas escrever a página matinal antes de levantar e fazer uma escrita, eu não tenho essa rotina. Mas aí, a partir do livro, eu fiz, esses 2 últimos dias, eu fiz esse exercício. Eu achei interessante a forma com que ela coloca, porque quando você faz de manhã, você tem uma expectativa do seu dia. Então, você faz em cima do que você planeja viver no dia. E quando você faz à noite, é como se você estivesse revivendo aquilo que você viveu, o seu dia, né? Então, eu acho que de manhã a gente está com a cabeça mais leve, realmente. Parece que a gente desperta mais calma e as ideias fluem mais fácil. Então, eu acho que, para mim, está sendo gratificante. Ontem e hoje, porque eu fiz primeiro, eu fiz aquelas 3 folhas, né? Aquelas 3 páginas, aleatoriamente. E agora, 2 dias, eu fiz escrevendo matinalmente. Eu achei muito gostoso, falando do que eu estava ouvindo, do som dos pássaros, o barulho do carro, o momento que eu estava vivendo, como estava o nascer do sol, da onde eu estava. Então, foi muito legal. Eu achei que flui com muito mais facilidade escrever essa página de manhã. Isso, que ótimo. Eu fico com uma impressão de que, normalmente, não sei a experiência de outras pessoas ou a experiência de vocês, mas me parece que à noite a nossa, as nossas ideias, a nossa criatividade, parece que ela está mais assim, ampla. Pelo menos as ideias que eu tenho durante a noite, elas são mais, digamos assim, são maiores do que eu tenho ideias assim maravilhosas à noite. E quando chega no outro dia de manhã, é como se o que eu pensei à noite não fizesse tanto sentido. E aí eu fico com aquele pensamento de que, poxa, será que eu não estou perdendo uma ideia que realmente seria muito legal? E aí eu fico imaginando o que é que pode mudar, entendeu? Do período da noite para o período durante o dia, né? Por que que aquilo não fez tanto sentido? Então, as páginas matinais, para mim, fizeram mais sentido, né? Quando eu anotava essas ideias. Então, é como se eu não colocasse no papel, essas boas ideias acabavam se perdendo no tempo, antes de ter o hábito de escrever, né? Essas páginas matinais. Então, também eu acho que vale essa experiência, porque são tantos os pensamentos que a gente tem. Eu acredito que o que possa explicar isso é que, durante o dia, a nossa mente ela está mais voltada a resolver problemas, né? A encontrar soluções, a fazermos escolhas. É como se você, durante o dia, você está mais na prática, e à noite é mais a teoria. Então, é um momento que a gente amplia a nossa mente para sonhar, né? Para ficar se visualizando, para ficar, né? E aí é importante, eu acho que é importante a gente escrever, né? Começar a materializar essas coisas que às vezes nos parece ser
uma coisa fora, né, do nosso alcance, quando a gente está nesse período de prática, né, de atividade, por si só dizer, né? E aí a gente vai para os prazeres simples, que é esse exercício que sugere a gente anotar, né, coisas que a gente gostava quando criança. Eu não sei vocês, mas eu senti, a partir do 6º ponto, me deu um branco. Eu tive muita dificuldade de escrever coisas que eu gostava na minha infância, né? Aí eu escrevi brincar de casinha, brincar de escolinha, recortar bonecos de papel, eu adorava, desenhar e pintar, escrever poesia, viajar para o sítio dos meus avós, confeccionar roupas para as bonecas. Me veio na mente, né? A minha mãe, ela era costureira, então eu sempre estava ali pegando as sobras de tecido. Ela também às vezes fazia, e aí isso me estimulava, eu gostava bastante. Assistir desenhos na casa das vizinhas, a nossa casa não tinha TV, e a gente vivia na casa da vizinha assistindo TV, eu gostava bastante. Dançar coreografias, né, de, por exemplo, Angélica, Xuxa, ou seja, acabou me reportando totalmente para a infância. E a 10ª, participar das datas comemorativas da escola, né? Mas eu senti muita dificuldade de preencher as 10 coisas, né? Como é que foi isso para vocês? O que que essa atividade despertou? Alguém quer falar? Ninguém? Lani, eu fiz esse exercício, né? Há um tempo atrás eu já tinha feito assim um exercício sobre isso, né? E aí agora eu percebi que dessa vez veio mais rápido assim na minha mente as coisas que eu gostava. Aham, sim. Que bom, né? Eu acho que também tem a ver, até o texto que eu coloquei lá no grupo para vocês, né? Falando sobre a seriedade que é a vida adulta, né? As responsabilidades que nós vamos trazendo para a gente, os papéis que a gente vai assumindo, isso acaba nos distanciando, né, da nossa criança interior, que a gente precisa lembrar que ela existe, né, se mimar muitas vezes. E eu acho que eu até falei no outro encontro, né, sobre as oportunidades, né, e as escolhas que nós fizemos, né, que nós tivemos, quem nós somos hoje profissionalmente, se o que a gente faz nos completa, se faz sentido, porque é como se essas fases, né, a gente vai vivendo, vai ultrapassando, e, e aí, assim, muitas das coisas que eram verdadeiras, a gente vai se afastando, né? Então, de repente, refletir, né, sobre essa nossa trajetória, né, daquilo que a gente gostava quando éramos mais jovens, mesmo sem ter a bagagem que a gente tem hoje, né, mas que naquela época fazia sentido e tem a ver com as nossas aptidões, com as nossas habilidades, enfim, trazer essa reflexão, né? E aí teve esse exercício do permita-se brincar, né? Aí, o que que eu fiz por aqui? Eu aproveitei que eu estou aqui na casa da minha sogra, né, para apreciar. Ela tem um quintal enorme, né? Nossa, tem muita fruteira, tem muitos pés de árvores, flores. Então,
A gente sempre está aqui de passagem, né? Mas aí, assim, como não havia essa possibilidade de sair para fazer uma caminhada, de ir mais distante, pelo fato de eu não conhecer muito, eu percebi, né, quantas espécies de plantas ela tem, samambaias, suculentas, as fruteiras, as flores, né? Eu pude ver que ela tem aquele jasmim, que tem um perfume assim, que me reporta também para minha infância, para minha avó. Então, eu vi também as espécies de pássaros, né? Poxa, dentro de um local que é totalmente urbano, mas pelo fato dela ter um quintal grande, tem muitas espécies de pássaros aqui. E aí eu acabei percebendo que um deles pousa no chão para carregar a ração do cachorro. Ele vem, faz um mergulho, pega a ração e voa. E eu fiquei observando isso. E aí eles têm aqui um cachorrinho caramelo, que ele é assim, nossa, é uma coisinha linda, sabe? Ele é super elétrico, ele não para, ele é muito danado. E aí eu observei isso, que antes eu sentava, mas eu não percebia. Então, e o meu momento ahá foi realmente ouvir o canto desses pássaros, né? Depois eu posso até gravar para vocês. O que vocês... Alguém quer falar sobre esse exercício? Olá, Anne. Oi. O que acontece? Deixa eu aparecer aqui. Peraí, deixa eu sair da tela. Aí. Mesmo sem ler o livro ainda, né, sem tê-lo em mãos, é interessante como que isso vai fazendo parte, né, da nossa vida, né? Eu acho muito interessante. Parece que fica repetitivo, mas é porque a gente está escolhendo viver dessa forma, né? E fazer essa escolha, a gente tem que treinar, né? A gente tem que treinar nossa mente, tem que treinar o nosso sentir, porque assim, isso que você está falando, que você está me contando aí, porque é novo para mim, dessa forma como você está falando, porque o livro está dizendo dessa forma, né? Mas isso já está presente na vida. Não sei se das meninas aqui todas, né? Eu falo menina porque eu adoro falar menina, sabe? Eu acho que e você está trazendo essas coisas que vão fazer com que eu me recorde, né? Então é muito gostoso isso, sabe? Dá uma paz, né? Igual eu falei para vocês, o cansaço que a gente fica de um dia inteiro de trabalho, do estresse da chuva, se molhou a sala, se filho chegou, se marido está bem, né? Então, assim, isso tudo acontece tudo dentro da gente, né? E o tempo todo, né? Então, assim, a hora que a gente para, que a gente pode respirar, olhar cada uma aqui, mesmo na janelinha, sabe? Que cada uma está no seu espaço sagrado ali agora, né? Eu parei, entrei dentro do meu quarto, a porta está fechada, está todo mundo lá fazendo uma atividade, marido dando aula. Então, assim, mas como é importante esse tempo nosso, que seja uma hora que está quase acabando, mas isso reverbera e vai embora com a gente, né? Aí eu sempre vou lembrar, nossa, aquilo que a Alane falou, aquilo que a colega também pontuou, isso é muito importante para a gente. Então, um grupo, quando tem só mulher, eu acho assim, tem uma diferença muito grande quando não estou falando que um seja melhor que o outro, mas tem momentos na vida que a gente precisa disso. Eu estou sentindo isso, eu senti isso. Quando você me convidou, eu fiz uma transição agora e eu precisei fazer essa transição. Sair de um grupo para entrar em outro grupo, né? Conversei com o nosso colega, ele me entendeu perfeitamente, mas eu precisava disso, desse cantinho assim, sabe? Que vai me acolher um pouquinho mais. Não que o outro não seja acolhedor, mas esse eu estava precisando demais. Então, aí parece que quando você fez o chamado, uma coisa já encaixou com a outra. Eu falei, Márcia, você está atenta. Você está atenta ao que você está precisando. E é isso que eu senti, sabe? Então, assim,
Amanhã, às 7 horas, eu vou estar na porta do meu genro para ele me dar o livro e eu poder, na hora do almoço, não sei que hora que vai ser também, não vou ficar muito ansiosa, mas eu sei que amanhã eu vou tirar esse meu momento para começar, né? O que já está começado. É isso que eu queria dizer. É incrível, Márcia, você trazer esse olhar, essa percepção, porque não é só você, né? Eu também, quando eu pensei, né, em criar o grupo, em abrir o espaço, é certo que existe como se diz assim, um preparo, uma dedicação para escrever os cards, assim, tem todo um esqueleto, né, uma estrutura para poder acolher todo mundo, mas no fundo, é exatamente isso que você está falando. Era algo que eu também estava precisando de um local onde a gente pudesse ter essa abertura para falar, né, onde tivesse menos barulho, e onde cada uma pudesse falar no seu tempo, né? Se sentir acolhida, livre, né? E com um tema, assim, maravilhoso, que é você poder escutar e se escutar, principalmente, né? Então, assim, gratidão, né, pela sua presença e por você estar aqui. Em relação o permita-se, vem cá, eu já foi, né? Eu acho que é a trilha sonora agora. Liste sua trilha sonora. Nessa parte da trilha sonora, desse card aí, o que eu escrevi? Que fala justamente sobre o despertador, né? Começa com o toque do despertador. É o meu despertador atualmente, diferente daquele despertador lá que ficava na soneca a cada 10 minutos. Ele é tão sutil, mas é tão sutil que eu não consigo acordar. Eu não escuto ele. Ele toca todos os dias, 6 horas da manhã. O marido escuta, mas ele também não se incomoda. Não só tipo um sutil toque, né? É um barulho bem sutil mesmo, lembrando, olha, gente, 6 horas, né? E aí a gente escolhe se a gente quer levantar nessa hora ou não, né? Hoje, assim como a Maria Inês comentou, ou foi a Márcia, né? Ah, não, foi a Márcia, né? Que acorda pelo despertador biológico, né? Eu também acordo pelo despertador biológico. E, assim, nós estamos numa fase da vida, uma fase mais light, né? A gente não precisa... eu, pelo menos, já faz o quê? Desde 2015, né? Eu tenho mais eu escolhi fazer uma transição de carreira, eu saí do mundo corporativo, assim, hoje eu tenho mais uma flexibilidade com relação aos horários, então a gente está numa vida assim mais, né, meia idade e mais aconchegante, então a gente tem essas possibilidades, né, eu pelo menos assim, antes eu começava a minha agenda pela segunda, hoje eu já começo pela sexta. Eu vou preenchendo a minha agenda sexta à tarde. A sexta à tarde lotou, então sexta de manhã, quinta. Eu sempre começo a semana bem vazia e vou deixando os compromissos mais totalmente o inverso do que eu fazia antes. Porque antes, para mim, nossa, segunda-feira era traumático. Era assim, eu já começava a semana sem querer começar. Se eu pudesse, eu eternizava o domingo junto com a segunda, terça, enfim. Então, hoje a gente tem mais essa liberdade. Então, eu cheguei a uma conclusão, né, que
Cadê? Foi que eu escrevi aqui. Sim, é isso que eu ia falar. Aqui, onde nós estamos, os hábitos mudam, né? Por exemplo, aqui os meus sogros, apesar que a minha sogra agora ela está viúva, mas o costume, eles veem muito o canal aberto. Então, vê muita notícia, tipo da pena, sabe? Que você é uma... E a gente não tem como desconstruir isso, assim, rapidamente. Então, eu fico meio que, sabe, assim, os ambientes, eu saio de um ambiente, vou para o outro, mas, e aí são sons que eu não consigo alterar. Por exemplo, o canal de TV chega no volume 100. Vocês têm noção do que é o volume 100? Com notícias, assim, bem, sabe, assim, que, enfim, eu não estou habituada. Então, eu precisei trabalhar muito essa questão de, sabe, lidar com esses desconfortos. E a gente precisa estar aqui, porque, de repente, a gente ficou sem a cuidadora dela, né? Agora, nesses últimos 10 dias, a gente não conseguiu, e ela não quer ir para a nossa casa, então a gente precisa ficar aqui. Então, tudo isso para mim está sendo uma coisa, assim, bem nova, e que eu preciso trabalhar internamente. Então, o capítulo 1 foi, assim, maravilhoso nesse sentido. Pode falar, Márcia. Eu queria fazer uma observação dessa questão de som. Olha para você ver que interessante. 2 semanas e meia, mais ou menos, para trás, eu fiz... que 2 vezes por ano a gente faz check-up, né, gente? Graças a Deus. Uhum. Eu vivo, assim, check-ups pela rotina do check-up, né? Não tive alterações, assim, grandes alterações. E mesmo por causa da idade, a gente vai fazendo já esse ajuste, né? Eu Uhum. percebi, olha que interessante, eu não sei se na cidade de vocês tem esse hábito. Olha a diferença que é você estar num laboratório para fazer uma ultrassonografia, uma mamografia, e tá a televisão ligada, vendo esses programas, porque a televisão é aberta. Aí no outro consultório, quando eu vou na minha médica, ela me coloca a televisão e uma tela um tanto quanto bem assim avantajada, com sons da natureza lá. Aí ela põe a tela, vai passando aquelas imagens e o som. Gente, o consultório é outra coisa. E eu não vou falar para vocês que o consultório estava vazio. Mas aí a gente já se prepara para aquele momento da consulta, sabe? Então, assim, olha para você ver o cuidado da pessoa. Não é uma coisa que fica barata, não é uma coisa, né? São Você vai detalhes, né? pagando. São detalhes e que te acolhem antes mesmo de você chegar a adentrar no consultório, né? O outro não, o outro é acelerado, aí a pessoa já comenta para Já o entra lado, nervosa. já entra agitada para fazer o Uhum. exame, porque vem as notícias da tarde, né? Notícia da tarde é sempre isso, ou é fofoca ou é tragédia. Então, assim, olha para você ver como que a gente não pode selecionar, né? O que a gente quer, O que a né? gente... Numa situação como essa. E você está dando esses exemplos, eu me lembrei disso, né? Uhum. Então, como é Sim. agradável, né? Saber que tem os dois lados e o que você pode fazer também para minimizar. Aí, o que eu fiz? Eu pus fone de ouvido e foi escutar música, porque eu não queria ver aquilo, né? Uhum. Então, eu tive essa opção, né? Mas quando eu entrei no outro consultório, né? Até o que a médica vai te falar, você escuta de outra forma, né? É Então, isso. assim, eu quis fazer isso assim, só para Uhum. lembrar que às vezes alguém aqui já passou por isso também, né? É isso, obrigada. Então, como o exercício traz essa sugestão, né, de que você possa anotar, né, quais são esses sons que te deixam inquietos, né? E aí, assim, como a nossa estadia era menor, era como se
eu não posso alterar, né? Eu não tenho assim, eu não tinha consciência, né? Só que agora eu pude fazer esse paralelo. Poxa, era isso que me inquietava muitas vezes. Era isso que muitas vezes me deixava angustiada. E agora eu estou aqui e eu tenho que lidar com isso, né? Então, o que que eu posso fazer, né? Mesmo que eu não possa alterar. Então, por que que eu estou fazendo mais? Estou procurando me recolher em alguns ambientes, né? Onde eu possa ler mais, né? E eu acho que tem, para trazer um certo equilíbrio, tem essa coisa da natureza, né? Que eu posso estar mais na parte externa da casa, procurando os pássaros, olhando para o verde, talvez de repente até ajudar a cuidar das plantinhas, enfim, e que tudo na nossa vida é passageiro, né? Nada é para sempre. Então, é um momento. O que que esse momento está querendo dizer para mim? E aí, outro card que fala sobre falar sobre 3 sons, né, do ambiente, eu escrevi a TV da casa, que me deixa ansiosa, carros de som na rua, que passa constantemente. Eu achava que tinha carro de som só na cidade do interior, lá no Pernambuco. Mas aqui também tem, e muitos, é um atrás do outro. É o carro do ovo, é o carro do peixe, das frutas, enfim. E me deixa super inquieta. E buzinas e fogos. Aqui, nossa, por tudo as pessoas soltam fogos. Eu fico também meio que nervosa com isso. Vocês querem comentar alguma coisa sobre esses 3 sons? Vocês conseguiram detectar algo aí? Ou podemos avançar? Lani, Sim. deixa eu só comentar aqui algo sobre o som e as atividades de um modo geral. Eu estou desenvolvendo, participando de um projeto numa escola militar. E o que eu começo, né? É logo cedo nos primeiros horários. Eu começo já com a meditação com os meninos, assim. Eu começo acordando eles em primeiro lugar. Faço alongamento, né, dou as dicas, começo na cama, mas eles não têm o hábito, né? Eles não fazem isso, mas na sala eles estão fazendo. Então, eu começo com alongamento, depois vou para uma meditação, um pouco guiada, e depois eu vou para a parte de ou um texto, ou uma música, ou um vídeo curto, depois abre espaço para, né, a troca, a partilha, e um momento de escrita também, sempre tem um momento de escrita, né? Ou a palavra, a gente trabalha no primeiro momento a linguagem oral, depois escrita, ou então a linguagem imagética, mas sempre tem um processo de escrita. E depois a gente partilha, se não der para partilhar nessa aula, partilha no próximo encontro, né? Quem se sentir à vontade. E assim, com eles eu estou vivendo também esse processo, não é só eles que estão realizando as atividades. Antes de realizar com eles, eu realizo comigo, todo o processo, para ver, né, o que tem de pendência, o que vai dar certo, o que não pode não dar certo, aonde que eu posso ajustar, melhorar, se aparecer um evento que não estava planejado, como é que eu vou articular para resolver a situação. Então, assim, eu sempre gostei de escrever pela manhã, porque quando eu começo o dia escrevendo é diferente. É como se eu ganhasse o dia, né? Eu me organizo de tal forma que o dia rende para mim, quando eu começo escrevendo. E vou buscando, né, solucionar as minhas questões do dia. É mais fácil. À noite, que eu também gosto muito da noite, geralmente eu escrevo poemas. Né? Eu gosto muito de escrever à noite, né? Ontem mesmo eu fiquei, já era mais de meia-noite. Eu estava ainda escrevendo poemas. E você também com as mandalas, né? Que você Sim, também com as mandalas, ainda faço também as mandalas. E aí ontem eu estava fazendo um poema sobre a minha rua. E aí eu estava observando tudo, o barulho, o movimento de som das pessoas, das árvores, do vento. Então, assim, eu fiz um apanhado geral
para poder colocar no poema, porque eu gosto de sentir, de viver o ambiente, para depois ir para o papel. Eu consigo fluir mais quando eu vivencio primeiro, né? Eu vou para as sensações e depois eu vou para a escrita. Isso me ajuda a fluir melhor. E a ideia também vem muito rápido, né? A ideia aflora de uma maneira incrível. E aí eu tenho que rapidamente pegar o papel. Às vezes eu não quero perder, eu gravo. Eu gravo porque para não perder aquele momento, aquela ideia ali, e depois eu transcrevo para o caderno. Mas, assim, esse processo de escrita me enriquece bastante, né? Me ajuda a resolver as minhas situações desafiadoras do cotidiano. E organiza, de certa forma, não só o meu pensamento, mas organiza a minha vida. Então, a escrita tem sido essa aliada nesses últimos tempos, mesmo de botar no papel, de escrever, de pegar uma situação desafiadora, de perceber ali, ó, qual é a solução, como é que eu vou resolver isso? Eu estou vivendo isso, e agora? Que alternativas eu tenho para resolver? Isso tudo eu boto na escrita. E aí eu vou ticando as soluções, até a coisa vai acalmando, e aí eu vou conseguindo buscar outros caminhos, mas eu saio muito bem resolvida das questões, através da escrita. Exatamente, o que Márcia falou, perfeita, sua partilha. E se você puder, compartilhe o seu poema sobre a rua lá no grupo com a gente. Com certeza vai agregar bastante. E só de você falar isso daí, me veio uma ideia aqui, que eu acredito muito, que o perfil, né, a cultura da minha sogra com relação ao que ela gosta de assistir, não é nem porque ela gosta, é porque já era um hábito do meu tio. E aí ela absorveu esse hábito para ela. Então, talvez eu possa começar a mudar esse hábito, não de uma forma assim drástica, mas de repente colocando, sei lá, uma música clássica, incluindo ao longo do dia, né? Deixar meio que de fundo, assim, para quem sabe talvez ela, né, ir se apropriando de um estilo e para ela fazer essa migração de forma mais natural, né? Então acho que para tudo, assim como você falou, tem maneiras da gente estar experimentando coisas novas, né? Muito bom, Brígida, obrigada. E aí vem sobre o céu, né? Eu vi que a Marjorie publicou um céu maravilhoso azul e foi com base nesse card aí. Foi. Olhe para o céu. Pegue uma caneta e escreva. Como é que foi, Marjorie, para você? Nossa, assim, eu fui lá fora, né, e vi aquele céu, falei, nossa, é agora, esse céu aqui tem que registrar. Tem que registrar. Uhum. E a gente que vive, né, nessa selva de pedra, às vezes a gente não consegue ver, né, o céu. Às vezes a luminosidade da noite mesmo é tão grande que você não consegue apreciar a beleza, né? Eu, pelo menos, eu sou assim, lunática, né? Eu amo luas, né? Então, assim, eu achei bem, bem bonito. Eu falei, Vou poxa, compartilhar umas fotos de umas luas que eu tirei aqui esses dias. Sabe por quê, Elane? Eu estou curtindo bastante minha casa nova, que eu acabei de mudar. Faz um mês só que eu estou aqui. Que delícia. E, assim, eu sempre morei em quintal grande. E há 3 anos, 2 anos e meio, eu mudei para um sobrado que não tinha quintal nenhum. Então, era só parede. Nossa, como eu me sentia mal, assim, não via a hora, sabe? Sim. E agora eu consegui daí mudar para essa casa que tem um pouco de quintal. Que legal. Então eu estou curtindo bastante. Nossa, tô então adorando. faça umas fotos para gente. Vou mandar a da lua, que eu tirei umas fotos bem bonitas da lua. Vou colocar lá no grupo. Eu acho muito lindo o pôr do sol, assim, aquele pôr do sol quando está bem, sabe, assim, já no finalzinho, chegando à noite, é muito lindo, é revigorante.
Então, apreciar o céu nos faz muito bem, né? E aí a gente pode também fazer esse meio que essa comparação, né? Você se vê como, né? Você está ensolarada, você está nublada, você está como? Né? E como é que está o espírito, né? O nosso estado de espírito. E aí eu escrevi aqui um textão sobre o céu, que aqui estava nublado, né? E depois caiu uma chuva. Conexão consciente. A única coisa que eu consegui escrever sobre isso foi que eu estou com uma saudade enorme da minha casinha e da minha rotina. E aí eu acabei me deparando com, às vezes a gente reclama, né? Reclamar é clamar duas vezes. E, nossa, senti falta, apesar de que desde janeiro, né, a minha vida, ela mudou no sentido de que eu já tinha uma vida meio lá no Nordeste e aqui no Rio, né, por conta do relacionamento, que já estava há 7 anos, e a gente decidiu simbolizar, celebrar, né, com o nosso casamento no início do ano. Então, eu sempre falo, eu estou ainda em adaptação de casamento, então a realidade agora é outra, né? Então, assim, é a minha casa, é o meu lar, né? E, de certa forma, existe ainda algumas adaptações, né? Mas a minha casinha está fazendo falta. Então, falei assim, poxa, a vida aqui no Rio é totalmente diferente da minha vida lá no Nordeste. Lá eu me sinto livre, aqui eu me sinto presa. Eu me sinto meio que engaiolada, sabe? Eu fui criada, né? Cidade do interior, era, sabe, assim, na rua, sentar na calçada à tarde, conversar com os vizinhos. Aqui eu nem sei quem são os meus vizinhos, né? Assim, cada um é muito individual, é uma cultura diferente. Então, eu também estou começando a trabalhar essas questões, né, de adaptação. Eu não precisei ir muito longe para sentir falta já da minha casinha. Então, foi meio que uma conexão consciente que eu fiz. E para a gente finalizar o último card, né, sons imaginários. Esse aqui foi engraçado, porque olha só, eu acabei, não sei por quê, do nada, não foi sonho, foi realmente o pensamento veio. O sonho imaginário foi, me imaginei na infância ouvindo o barulho dos grãos de milho quando a minha avó acordava às 5 horas da manhã para alimentar as galinhas. E ela tinha eu não sei qual que é o nome exato, né? Mas é tipo algo assim, um prato de palha, onde ela colocava os grãos de milho e ela chamava a galinha, balançando o milho. E aí vinha aquele mundo de galinha, e ela sabia que eu, nossa, adorava. Para mim era a maior farra estar ali naquele momento. Então a criançada acordava cedo para ir se divertir lá com as galinhas. E aí eu consegui resgatar esse som, entendeu? Então, assim, foi bem mágico para mim esse momento. Eu queria saber de vocês, eu vou tirar aqui as cartinhas. Alguém quer partilhar mais alguma coisa? Olane, você Sim. falando aí, olha como é que a mente funciona tão rapidamente, né? Quando você foi falando da sua avó, eu me conectei com meu pai quando ele escolhia feijão. E assim, eu estou entendendo que a sua rotina aí era numa cidade do interior, né? Não sei se eu estou enganada. Sim, Mas total. o meu não. O meu na cidade, sempre foi na cidade grande, né? Que meus pais casaram Uhum. e vieram logo para a cidade mesmo, para BH.
olha que interessante, eu escutei meu pai pegando a peneira e debulhando feijãozinho lá para escolher, né? Sim, Ele era muito detalhista, porque ele trabalhava com café, fiscalizando café, né, do Brasil. Era IBC que chamava, Instituto Brasileiro do Café. E eu vi ele aqui agora fazendo exatamente isso. Sabe para você olha ver? só. Olha há Uhum, quanto tempo que eu não pensava nisso. E isso. ontem fez 17 anos que ele faleceu, sabe? Uhum, Então, assim, como que resgata, né? Tão uhum, rápido, né? sim. Perfeito, perfeito. Eu escutei aqui, até o barulhinho. Quantas vezes ele me chamou e eu não fui? Sabe? Aí daquela dorzinha, né? Assim, oh, meu Deus, por que eu não fui? Eu sei Sim, que é sim, chato, mas sim. assim, a saudade que dá, né? De saber que Uhum. agora não tem mais, né? Então, sim, mas obrigada por me fazer lembrar. Então, eu acredito que a leitura em si vai nos abrindo, nos ampliando. Eu sei que para algumas pessoas, talvez assim, não faça sentido da mesma maneira que está fazendo para mim, está fazendo para a Márcia, ou para outras de vocês aí, né? Alguém tem alguma frase do livro, no capítulo 1, que fez bastante sentido? Tem alguma frase aí que vocês, de repente, até anotaram? Tem. Bom, Qual tem foi? vários, na verdade, assim, que meu livro já está todo pintadinho, sabe? Sim, qual foi? Deixa eu ver. Tá. Aqui no final já, a arte da escuta nos põe em contato primeiro com o som do mundo à nossa volta e depois com o mundo em si, de forma mais profunda. Podemos parar e escutar o balançar das folhas no alto da árvore e depois, escutando, olhar com mais atenção. A arte da escuta trata de conexão e nos conectamos com tudo que nos cerca. A questão vai ampliando, né, e aumentando, né, a nossa percepção, né, mesmo de tudo que acontece à nossa volta, né. Sim. Achei bem interessante essa parte aqui. Qual foi essa É página aí, bem isso. Marjorie? Essa página é a 57. 57, certo. Onde fala sobre as folhas do chopo? Isso, Certo. isso mesmo, esse primeiro parágrafo ali. Aí, ao final, fala assim, primeiro pergunta se tem mantido, né, as páginas matinais, os encontros com o artista e as caminhadas. Isso são dois exercícios que a autora, ela não abre mão, que realmente faz a diferença. São as páginas matinais, né, e esse encontro com o artista, que é, de fato, a gente pegar na nossa mão e fazer alguma coisa que a gente gosta, né, que nos dê prazer, seja lá o que for, sabe? Assim, antigamente, eu acho que talvez meio que da adolescência para o início da fase adulta, eu não sabia andar sozinha. Eu sempre precisava chamar alguém ou quase assim pagar para alguém estar comigo e não me deixar sozinha. Eu não sabia ir para os lugares. Eu tinha vergonha, né? E hoje eu consigo ir para qualquer lugar. Se disser assim, eu vou aqui numa cafeteria, vou tomar um café, vou fazer um lanche, eu vou no cinema assistir um filme, eu vou, sabe? E eu não sei exatamente como que eu trabalhei isso, né? Eu só sei que, assim, hoje isso não é mais um problema, né? Eu não sei para vocês como que é a experiência de vocês, mas esse encontro com o artista faz esse convite, né, para a gente descobrir o que são pequenas coisas, né, que vão estar trazendo esse prazer e que você se sente seguro e à vontade de estar, né? E aí,
Pergunta: o que descobriu ao escutar com consciência seu ambiente? Né? Para a gente poder fechar o capítulo 1. Você se sente mais conectado com o mundo à sua volta? Cite uma experiência memorável de escuta. Que tipo de revelação ahá você teve? Né? Enfim, o que mais para a gente encerrar por hoje? Eu marquei aqui também, Lani, na página 45, o último parágrafo. Sim. Muitos de nós levam a vida aos tropeços, correndo de evento em evento. Sentimos que a velocidade é nossa amiga, mas será mesmo? Quando reduzimos o passo, vemos a vida se desenrolar numa cadência compreensível. Nós nos ouvimos pensar. O caminho da escuta exige que prestemos atenção. Temos de escutar o som de nossa vida se quisermos ditar seu ritmo. Então, tão importante quanto escutar o outro é a gente parar para se escutar, né? Então, era só esse daí que também me chamou a atenção nesse capítulo. Até porque, né, numa outra frase, fala sobre escutar é diferente, cadê? Ouvir é diferente de escutar. Qual é a página que fala assim? Na página 53. É uma frase. Há muita diferença entre ouvir e escutar, né? Então, faz conexão com isso aí que você leu. É como se para que a gente escuta muito isso, né? Que para a gente cuidar do outro, a gente precisa, né, estar bem cuidado, né? E só quem concede esse cuidado somos nós, né? Com o autocuidado. Então, nos ouvir mais, né? Soltar, né? Essa escuta ativa de nós mesmos na escrita, né? No papel. Né? Então, é o convite que a gente tem para a próxima semana. Eu já estou finalizando aqui a edição dos cards do próximo capítulo, né? O próximo capítulo será escutar os outros. Eu acredito que será um grande desafio para a gente, né? Marjorie. Então, Anne, ali complementando o que a Nariel falou, na página 47 está assim, ali no início, uma frase curtinha. Adote o ritmo da natureza. Seu segredo é a paciência. Então, que natureza é essa? A nossa, muitas vezes, é a nossa própria natureza, né? O nosso próprio ritmo, é dar atenção para o presente, para a nossa presença, né? Exato. E que eu acho que também faz conexão com aquilo que eu falei, né? Que a gente acaba emulando o nosso ambiente. E aí, às vezes, deixando de lado essa essência que é nossa. Então, digamos que, de repente, eu seja uma pessoa mais suave, mais leve, a minha entonação seja mais, né, de tranquilidade, e aí o ambiente acaba me modelando. Então, eu preciso abrir essa escuta, né, para perceber o que está me influenciando, né? Então, por exemplo, de repente, o convívio com as pessoas, né? Porque a gente espelha muito. E eu preciso ter a minha essência, né? A minha essência é a minha assinatura. Então, eu preciso preservar isso em mim. Muitas pessoas falam assim, Lani, tu tem uma voz tão doce, suave, eu acho que tu nunca... Eu falei, meu Deus do céu. Minha filha, ela ri muito com relação a isso, que ela fala assim, manhinha, se as pessoas soubessem quando tu tá com raiva, como é que tu funciona, eu acho que ninguém nunca mais vai repetir isso, sabe? Mas, assim, acaba sendo exercício.
para a gente não perder, sabe, a mão nas coisas e tentar fazer com que a nossa natureza, né, a nossa essência, ela resista, né, a esses estados estressores das outras pessoas e do ambiente. Então, ter isso na mente é importante. Fala, Ana Ariel. Nem consigo te ver brava, Lani. Ai, meu Deus do céu, sai de baixo. Mas então, só para que nem isso tudo que a gente falou, dá para trabalhar como através dessas duas práticas que você falou que a Júlia não abre mão, né? Através das páginas matinais, e esse encontro com o artista é bem isso, se conhecer, né? Aquilo que você gosta de uma forma sozinha, como a forma de autoconhecimento mesmo, que fecha isso, né? Até porque existe a diferença entre solidão e solitude. Uma pessoa que consegue conviver consigo mesma, né, vai amadurecer de uma forma mais sábia, né, e vai aprender a suportar esses vazios, né, que a própria vida vai trazendo para a gente em cada uma das nossas fases. É, eu admiro muito a minha mãe, no sentido de que hoje ela está com 82 anos, então ela tem vários momentos de lucidez, né, e outros de confusão mental mesmo, né, por conta da demência avançada que ela está, né, o estágio dela. Mas ela lida com o envelhecimento. Meu Deus do céu, que eu fico assim, impressionada. Porque eu sou tão elétrica com as coisas, eu sou tão inquieta, muitas vezes. Ela, às vezes, quando eu olho para a mamãe, tá a mamãe lá, ela tá na cadeira de balanço, aí ela debruça a cabeça assim, fecha os olhos e fica mindfulness. Às vezes ela está sentindo um desconforto ali, às vezes é calor, às vezes tem coisas que ela esquece, que precisa se alimentar, que precisa ir ao banheiro. Então é como se ela ficasse ali se autorregulando, muitas vezes. E fica naquela paz. Eu falei, meu Deus do céu, se eu conseguir chegar pelo menos aos 60 com essa habilidade que ela desenvolveu, ela aprendeu a desenvolver para suportar muitas vezes a solidão, né? A estranheza que é você esquecer das coisas, né? Então, assim, são muitas lições. Fazer esses paralelos, né? Observar o entorno, vai poder aguçar mais na gente. É o que a gente pode ampliar aí com essa escuta, né? Quem mais? Para a gente encerrar, 1h30. Vamos para a nossa segunda semana. Então, vamos ver o que essa segunda semana nos reserva, né? Para a gente estar colocando em prática. Logo, logo eu vou estar subindo a aula gravada. Ok. Podemos finalizar. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu estou muito grata, porque eu estava muito tensa com alguma dor. Sim. E estou me sentindo bem mais leve. Que bom. Sabe, eu não li livro, eu não fiz nenhuma prática, né? Não acompanhei o ritmo, mas esse momento foi foi bom, foi muito bom, me ajudou bastante. Obrigada pela partilha de você. Gratidão, Eliette. Saiba que a gente está aqui, né? Mesmo que a gente não esteja te vendo aí, mas a gente está aqui te enviando boas energias, bons fluidos, né? E que muitas vezes a dor, né? Ela pode ser física até, né? Mas também tem aquela dor interna, né, que nos angustia, que potencializa a dor física, né?
Então, a gente precisa estar consciente, né? Tem aquela... não é uma parábola, mas é uma história, né, que conta qual dos dois lobos a gente alimenta, né? Se é o lobo positivo ou se é o lobo bravo, aquele, né, que está sempre nos trazendo medo. Então, acho que o nosso pensamento, quando a gente procura identificar o que a gente está alimentando dentro da gente, né, ficamos mais preparados para ir vivendo a cada dia, né? Então, é muito bom estar aqui com vocês. Gratidão. A gente vai se despedindo, tá bom? Boa noite, então, para todo mundo. Gratidão. Boa noite a todas e até o próximo encontro. Vamos trocando algumas figurinhas. Vamos sim. Boa noite. Foi muito bom participar. O álbum. Boa noite. Tomara que o livro de vocês cheguem logo, de quem ainda não chegou. Porque a leitura é super leve, não vai ficar com aquela impressão de que, nossa, está acumulado. Vai dar para juntar os 2 capítulos. Beijo, boa noite. Boa noite a todas também. Obrigada, foi ótimo.